Caos Fotográfico, sempre segundas-feiras, às 21 horas. Hoje, dia de quem mesmo? Dia do cliente. Já teve dia, né? Teve o dia do consumidor em março e agora o dia do cliente, é isso? Então, nós temos essa data, assim como do fotógrafo tem dia mundial da fotografia, dia nacional do fotógrafo, nós temos também o dia do consumidor e o dia do cliente. Hoje é dia do cliente ou dia do consumidor? Dia do consumidor. Vamos ver aqui. O dia do consumidor é comemorado em 15 de março. E o dia do cliente? O dia do cliente é hoje, né? E a brincadeira com essa data tão importante, sem o cliente a gente não faz nada, né? A verdade é essa. Só que na fotografia me parece que ficou mais complexo isso. Oi Ana, boa noite, obrigado, viu? A ideia aqui é trazer uma visão, esse conteúdo depois fica... Sempre eu tenho feito aqui as lives e aí acabo compartilhando também no Spotify, nos outros canais de áudio, né, nas plataformas de áudio, também no YouTube, coloco no site, uma forma de trazer uma visão aí sobre o momento, sobre as notícias que rolaram na última semana, assuntos em destaque, coisas que repercutiram. E tá tão dinâmico esse mercado de coisas que estão acontecendo, né? Oi Ana, tudo bem? Boa noite. A gente estava vendo essa coisa da IA, né? Eu acabei de fazer um workshop aqui em São Paulo, no sábado, e a gente testou lá umas IAs e saiu já um concorrente para o Nano Banana. O concorrente do Nano Banana em menos de uma semana, né? 2 semanas que o Nano Banana está no ar, vai fazer 3, já surgiu uma IA chinesa para competir com o Nano Banana, é tão boa quanto. Hoje, 3, 4 dias depois de sair esse novo concorrente, sai um terceiro concorrente para bater de frente com o Nano Banana. E parece que é muito bom porque é uma IA que eu já testei e ela vem para chegar junto também. Então, um mercado extremamente dinâmico. E tudo para atender quem? O cliente. O cliente que busca... E quando você tem uma competição no mercado, isso é bom para quem usa essas ferramentas. Serve para... A gente tem uma ferramenta ali que vai nos ajudar em várias frentes. Então, a competição acaba sendo benéfica para o mercado. Entre as coisas que a gente conversou no workshop no sábado, a gente falou de uma empresa famosa que tem um monopólio, né, no nosso mercado. E ela é conhecida mundialmente, usada por todos os fotógrafos. E aí você vê que quando tem monopólio, dominância de uma marca só, nunca é muito bom, assim, é uma coisa meio complexa assim, para o cliente, para o consumidor. Então, no dia do cliente, esse dia 15 de setembro, uma data tão valiosa, a pergunta que fica é dia de quem? Porque quando eu coloco no título aqui, a brincadeira é quem é seu cliente? Se eu chegasse para você numa entrevista agora e perguntasse quem é seu cliente de fato, qual seria a sua resposta? Você sabe quem é seu cliente, o perfil dele exato? Você conhece ele no detalhe? E aí tem vários tipos de resposta. Mas você está perguntando qual o tipo de cliente ideal? Você está perguntando qual o tipo de cliente que eu não gosto? Você está perguntando o tipo de cliente que o concorrente tem e eu não tenho? Porque essa é uma pergunta importante. Entender quem é seu cliente no detalhe. O Zaná está perguntando aqui como que acha os podcasts no Spotify. Aliás, é curioso isso, porque ontem eu recebi um feedback. Os links que eu coloco no podcast, eles levam para o meu blog, mas acabam não levando para lugar nenhum. Então foi bom saber, eu vou colocar só o link do site mesmo, para a pessoa entrar lá e conferir. Por alguma razão ele não pega o endereço certinho. Você entrando no Spotify, Zanata, tem ali... Se você colocar N de navio, foto, tudo junto, você vai encontrar o podcast. Tá? É o jeito mais fácil e rápido que você vai encontrar. Se você entrar no meu site, tem lá embaixo no site, tem a parte de contato, tem o WhatsApp, tem o link, tem o íconezinho do Spotify também para você encontrar. Se você colocar na busca do Spotify, inteligência artificial na fotografia, você vai encontrar também, ou marketing na fotografia, vai acabar encontrando os meus episódios, mas a melhor forma é Nfoto. Coloca lá eu vou até colocar aqui no comentário, Nfoto, na busca,
na busca do Spotify. Só colocar lá. Coloca N foto, assim, ó, acabei de colocar aqui nos comentários, e aí você vai encontrar fácil. Se não, me manda um direct que eu te mando o link, tá bom? Boa noite, José, tudo bem? Obrigado, viu? Tava falando aqui que a pergunta que fica importante no dia de quem, no dia do cliente, quem é o nosso cliente? Qual é o perfil dele? Eu posso perfilar um cliente ideal de fato, ou a coisa chegou num nível em que eu tenho que considerar cada pessoa de forma muito individualizada? Eu não poderia não falar disso hoje do cliente, porque é algo para a gente pensar. Deveria ser, na verdade, o jargãozão, né, a frase clichê de todo dia é dia do cliente, porque sem ele não existe o negócio. E tem vários livros interessantes sobre isso. Tem um livro que eu não lembro o autor, mas é Os Primeiros 100 Clientes. Tamanha importância. E aí para pensar. Hoje, quantos tem 100 clientes fiéis, de fato? Primeira pergunta importante. Tem um livro que chama Os 100 Primeiros Clientes. Nem é tão velho, porque é tamanha importância. Quem consegue chegar nessa... Não é todo mundo que chega nesse resultado não, hein, de ter 100 clientes. Então, é uma questão. O Kevin... Deixa eu até colocar aqui. Dos mil fãs verdadeiros. Kevin... 1000 True Fans. Kevin Kelly. O Kevin Kelly, ele fez um conteúdo, na verdade ele traz isso num livro que fala da importância de você ter 1000 verdadeiros fãs do seu negócio. É um post do blog dele de 2008 que virou um case, assim, e até o Seth Godin também falou disso depois. Ter 1000 fãs verdadeiros é muito difícil. Se fosse fácil, todos os negócios prosperavam. Então, não à toa, e a gente sabe disso, é uma estatística recorrente de que os negócios não duram 5 anos, não só no Brasil, lá fora. Qualquer negócio que começa é difícil durar 5 anos. Ele passar dessa marca, negócios que passam de 10, então é mais difícil ainda. Ter 1000 fãs verdadeiros torna o negócio viável. Porque eles vão ali, eles voltam, compram sempre de você, e quando você consegue superar essa marca e chegar em 5.000, ele até fala, 10.000 fãs verdadeiros, você fica rico, aí de fato. Então é algo que é super complicado, né? E é super importante. E até o Seth Godin fala disso no livro Isso é Marketing, né? Da questão do menor mercado viável, o número que você precisa para manter o seu negócio rodando e crescer a partir disso. Eu acho muito interessante esse formato. E na fotografia, se eu chegar para você agora e falar que eu te dou 1000 clientes de verdade, talvez você não dê conta. Então não é sobre uma quantidade, é sobre uma qualidade e um crescimento organizado. Claro que tem fotógrafos e empreendedores da fotografia que conseguem atender mais pessoas. Por quê? Porque eles começam a estruturar o negócio para atender, né? Por exemplo, ele começa a contratar ali colegas e aumentar o time para atender mais pessoas e conseguir passar essa marca. Então, são decisões aí. Mas entender isso é super importante. Entender no detalhe o comportamento desse consumidor, entender que aqueles 10 clientes que você gosta muito, ou aquele cliente que você gosta muito, o perfil dele pode ser uma referência e um entendimento dele no detalhe, do comportamento de tudo que ele faz, que você gosta, para encontrar outros iguais a ele. E que, na verdade, traz uma pergunta também. Como eu faço esse cliente, que eu gosto tanto, me atrair outros clientes como ele? Que ele se torne um vendedor daquele meu negócio. Também não é fácil, mas é um caminho interessante da gente investigar, né? Eu, pelo menos, penso assim. No detalhe do comportamento, olhar e entender. Vou dar um exemplo aqui. Toda semana eu faço as mais lidas da semana, sexta-feira. Na verdade, eu devia fazer na segunda, porque a sexta-feira é o dia que muitos fotógrafos vão trabalhar, passa o final de semana, ele só vai ler essas mais lidas da semana na segunda, na terça, muitas vezes. Mas é interessante fazer essa publicação toda semana, porque eu entendo quais são os conteúdos que atraem mais. Eu consigo entender o que agrada, e eu consigo entender o que eu preciso dar a mais para esse público que acompanha o blog. Concorda?
Então, entendendo o comportamento desse cliente, eu consigo fazer mais aquilo da melhor forma possível. Para um fotógrafo de qualquer nicho é a mesma coisa, né? Entender o que faz sucesso, de que forma que eu posso fazer com que eles voltem e consumam mais, e aí pensar nas novidades para eles, coisa e tal. Então, é um caminho interessante aí. E aí, sobre isso, inclusive, a coisa de seguidores é bem diferente 1.000 fãs verdadeiros do que 10.000 seguidores ou 50.000 seguidores. São vários casos, né, de que aqui de fora, de influenciadores com milhões de seguidores que não conseguem vender, que aparecem oferecendo permutas, oferecendo parcerias para restaurante, para não sei o quê, e que na prática não atraem nada, porque eles têm ali uma quantidade, porque a gente não sabe exatamente como eles conseguiram, mas não necessariamente esses milhões ou milhares vão resultar em vendas, vão resultar em resultado para um patrocinador, alguma coisa assim. É sobre a qualidade desse público. Então, teve um caso famoso, até saiu uma revista, acho que foi na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Ela tinha, sério, acho que, uns 10 milhões de seguidores lá fora, e ela não conseguiu vender 36 camisetas numa ação que ela fez para uma marca. Então, mostra que essa coisa do seguidor realmente não deveria ser mais o foco, né? E aí a gente olhar para isso. Então, acho que a obsessão pelo consumidor ideal, por aquele que realmente você está servindo hoje, e entender como ele funciona, como ele pensa, e o que você pode fazer para ele. Aliás, voltando ao Seth Godin, ele sempre falou que você cria para esses clientes que se importam, que se interessam. Eu fiz isso para você, e aí ele se interessa e vai ficar feliz com aquilo que você fez, porque você fez para ele, entendeu o que ele gosta e tudo mais. É bem bacana isso, e a melhor forma de fazer é fazer para alguém que realmente valoriza. Acho que é um caminho interessante. Mas vamos lá, algumas notícias importantes aqui para dizer. Duas coisas importantes. Estamos na metade do mês, tem uma virada importante do que eu tenho feito para quem valoriza o que eu faço e que me acompanha, seja aqui no podcast, nos conteúdos. Na virada desse mês, dia 30 de setembro, há uma mudança importante. É o último momento de valor para se tornar membro do Fotografia e Clube do Empreendedor vitalício. Então é o que eu estou chamando de valor de fundador. Então, se você tem interesse em fazer parte, entrar para a comunidade, ter acesso a conteúdos de alto nível, mentorias, mentoria coletiva a cada 15 dias, conteúdos exclusivos, uma série de vantagens e informação de qualidade, inteligência de mercado, esse é o momento, porque depois da virada vai ser um valor, esse valor que já aumentou vai ser anual. Então é o último momento para você pagar uma única vez e ter acesso. E eu não estou falando só de negócios, não, lá dos conteúdos. Tem inovação, tem coisas das mais variadas e úteis para quem acompanha. E a ideia é, claro, fazer coisas que vão reverberar, que vão crescer aí na medida que a gente tiver mais membros e puder fazer mais coisas bacanas para esse grupo. Então fica a dica até dia 30 de setembro, pagamento para ter entrada vitalício, depois vai ser anual e já teve um aumento considerável. Então venha com a gente, participe, vale a pena, você vai entender do que a gente está propondo e tudo que tem lá que vale realmente, faz uma diferença assim para quem acompanha. Eu acredito nisso e acho que vai ser bacana. Se você gosta do que eu tenho feito, dos conteúdos no blog, coisa e tal, realmente fica essa dica. A outra dica de aí uma atividade presencial, troca, olho no olho, a Ana está aqui, inclusive nós vamos fazer isso juntos, um workshop presencial aqui em São Paulo, dia 14 de outubro. Daqui a um mês estaremos aqui em São Paulo, na Paulista, num cowork, dando uma aula para um grupo bem pequeno, um dia inteiro, para falar de autoridade, branding na era da inteligência artificial. Quem não se preparar e não se adaptar para essa nova fase da busca pela IA, do uso das ferramentas para ter vantagem de mostrar seu trabalho, de ser visto, ser encontrado, vai realmente ficar meio oculto nessa história, porque está mudando. Quando você entra no Google hoje, não sei se vocês viram, se entrar no Google agora, tem lá modo IA, já está aparecendo ali na busca, mudou completamente. Então é uma tendência forte da mudança do comportamento do consumidor. O SEO
vai mudar e já está mudando, e você ser uma referência e aparecer ali se torna fundamental. Então, dia 14 de outubro, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, bem bacana, intimista, grupo pequeno, com atividade prática, para você entender o que é necessário para você conseguir se destacar e aparecer nessas procuras, né, nessas buscas da IA, como usar essas ferramentas também para fazer seu branding e te ajudar no marketing. É bacana que o Zanata, que ele comentou, eu lembro dele comentando, ele está presente aí, falando, mas eu não vendo nada. Há um equívoco nessa parte de achar que branding, marketing é só sobre vender. Todos que trabalham ou que curtem fotografia querem ser vistos. Veja o meu trabalho, quer ser reconhecido. O reconhecimento da sua fotografia também passa por marketing, passa por branding, passa por ser encontrado, para dar oportunidade das pessoas verem aquilo que você faz, que vai alegrar o dia delas, que vai inspirar elas. O marketing, o branding deixou de ser só sobre vender, é sobre fazer alguma diferença para as pessoas com aquilo que você faz. Você não quer que as pessoas vejam a sua fotografia e que se admirem com ela? Não é só sobre vender, é sobre encantar. E para fazer isso você precisa ser visto. E para ser visto você precisa utilizar essas ferramentas dessa nova forma, como as coisas estão mudando. Então fica a dica, dia 14 de outubro, tá no site, entrando lá, tá fixo no meu blog, no topo dele, para você participar disso. Realmente o grupo é pequeno, já temos inscritos, então fica a dica aí para participar. Eu hoje publiquei o novo episódio de branding. Eu vejo como, assim, eu tenho falado de IA diariamente, feito teste. Hoje eu postei no meu feed aqui um ensaio completo que eu fiz de ontem para hoje. Estou impressionado com os resultados, cada semana melhor. Acabei de comentar que saiu uma nova... Tem o Nano Banana, eu fiz um ensaio com o Nano Banana, com o Seed Dream 4.0, e hoje saiu um novo concorrente do Nano Banana e do Seed Dream. Hoje, agora há pouco. Então é um mercado dinâmico. Essa questão da IA para fazer uma série de coisas, de foto de comida a retrato, já é assim, não é questão do que vem por aí, já está acontecendo. Agora, dentro desse cenário em que alguém com uma IA consegue reproduzir, criar coisa e tal, como é que um fotógrafo e uma fotógrafa de qualquer nicho, da arte até retrato, até produto, família, qualquer coisa, vai se destacar? Passa por marca. Essa marca não é só o logo bonitinho, uma identidade visual, não é só sobre isso. É uma marca que parte da sua fotografia. A sua foto como base de tudo. Agora, essa foto ela não pode ser igual a todas as outras. Aí você vai falar, não, mas não tem mais nada original. Isso é, assim, se você olhar para quem tem se destacado no mercado, não é bem verdade. Sim, existem coisas específicas que você pode fazer e tornar, sim, a sua fotografia distinta. Não original. Não única. Se ela se tornar única, ninguém vai querer, porque ela vai ser estranha. Você vai fazer um ponto de luz ali no escuro, alguma coisa que ninguém nunca fez, ninguém vai entender. Agora, se ela for igual a tudo que é feito, exatamente igual, não tem valor, porque é tudo a mesma coisa. Mas se ela tiver algo distinto, algo que, em termos de imagem, chama atenção e tem uma característica sua, da sua história, da sua visão de mundo, e, curiosamente, na história da fotografia, nesses 200 anos, nomes que se destacaram têm isso bem aplicado. Algo distinto. Algo que tem a ver com eles, a visão de mundo, e que eles colocam nessa fotografia. E ver o marketing, o branding, sendo puxado pela sua fotografia, por esse trabalho único, por essa assinatura visual, na minha opinião, é o melhor marketing que tem. E eu vou explicar claramente sobre esse branding. Tem gente mandando mensagem e falando assim, eu não entendi esse branding fotográfico, achando que é só um termo, coisa e tal. Parte da sua fotografia com assinatura visual, ok? Então tem uma identidade visual da fotografia, uma marca definida. Se eu tenho isso, a melhor forma de mostrar isso não é só digitalmente. Então eu preciso de um produto físico para entregar para essa pessoa, para ela ter. Afinal, alguém que tem um branding fotográfico tem um produto físico. Eu tenho um produto, eu preciso divulgar, preciso mostrar. Ele precisa estar num canal que se aproxime daquelas pessoas, seja presencialmente ou online. Ele tem um preço especial, ele não é barato como todos os outros. Ele também não é, de repente... Você pode até
talvez você possa até ter o branding fotográfico num valor melhor, porque é parte da sua estratégia, mas normalmente ele não vai ser o mais barato. A divulgação vai ter uma história, que você vai ter que contar essa história e mostrar de uma forma que consiga mostrar de fato a sua identidade nessa história, essa narrativa que você quer contar. Então, no final das contas, o branding fotográfico é sobre você ocupar esse espaço na cabeça do seu cliente, partindo da sua assinatura visual, da sua fotografia, mas que vai puxar todo o resto. E isso faz uma diferença enorme. Na média, no mercado hoje, a gente não vê isso. Então, são pessoas vendendo coisas avulsas, em que a fotografia está ali desordenada, que tudo é mais do mesmo, e acaba se tornando um mero clicador de botão mesmo. Aí, nesse cenário, com a IA avançando, com a super competição no mercado, que diferença faz? Ao consumidor vai restar comprar realmente o mais barato, porque é tudo igual. Então, daí a importância. E eu fiz um conteúdo hoje falando disso, com base no trabalho da Leslie Zane, que é uma das referências mundiais em branding e que traz de uma maneira muito interessante das decisões de consumo que estão completamente ligadas a questões emocionais, e isso é bom para a fotografia, até os gatilhos, sem o jargão do gatilho, tá? Mas a parte que realmente conecta com a pessoa a partir desse trabalho do branding que você pode fazer. Então, eu abordei isso, está lá no blog, quando você entra nele, no topo, já fixado. Então, fica a dica aí para curtir esse que é o terceiro episódio dessa série. Começou já tem 3 semanas, então a terceira semana, uma série nova sobre branding fotográfico. Para mim, é algo estratégico nesse momento do mercado e vai ser ainda mais estratégico daqui para frente. Outro conteúdo que vale a pena conferir, eu fiz uma conversa com o Rodrigo Leite, que é Legal Advisor da Album e da Foto, falando dos aspectos legais da fotografia nas plataformas de vendas de foto e vídeo. É um assunto da maior importância, falando de eventos de rua, de fotografar nesses eventos. Foi uma entrevista que nós fizemos em vídeo, está no meu blog e vale a pena conferir, porque não tem muito conteúdo falando disso no mercado hoje, e ainda mais quando tem a ver com duas coisas, com a parte das plataformas de venda de foto e vídeo, que estão bombando. É um mercado de mais de 60 milhões de clientes no Brasil. É um dos maiores mercados da fotografia brasileira hoje. Por isso que esse mercado está bombando. Porque tem milhões de pessoas fazendo uma série de esportes e que querem ser vistas, querem poder mostrar isso com fotos incríveis ou vídeos incríveis, e as plataformas entram para atender nisso. Mas não é festa do caqui. Então tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração em termos legais, direito, coisa e tal. E a conversa com o Rodrigo Leite, que é especialista, advogado, professor, empresário, foi muito bacana, tá lá no blog também. Que mais? Que mais que nós temos? Hoje eu publiquei para membros da comunidade um negócio inacreditável. É um trabalho que envolve arte, som e tecnologia no hardware. Imagina uma caixa, como se fosse uma caixa de som, mas que também tem uma tela. E que nessa tela tem um holograma. E nesse holograma pode ter uma arte ali, que é um retrato que fala e que usa a inteligência artificial para fazer uma interação com as pessoas. Isso é um produto real, que foi lançado lá fora e que mostra como a questão do hardware, produto, mostrar uma obra, interatividade, se conectando com IA para arte. Negócio inacreditável que eu mostrei para membros hoje no grupo. E também mostrei para membros hoje uma ideia muito interessante de um laboratório lá fora que pensou numa forma de um dilema na impressão fotográfica. É como conseguir combinar os elementos para atender clientes com impressão, pensando no substrato, o tipo de moldura, papéis, coisa e tal, mas de uma forma que no Brasil, dessa forma como eles estão fazendo, eu nunca vi nada parecido. Eu acho que é legal poder mostrar, é bacana poder mostrar cases, estudos de caso, de coisas que são referência do que há de melhor no mundo hoje. Esse é um dos melhores laboratórios do mundo fazendo esse trabalho. E eles fazem um trabalho online e presencial. Eles têm lojas espalhadas por vários pontos, em vários países, e estão fazendo esse kit que eles enviam para os clientes fotógrafos que buscam a melhor qualidade de substrato para vender foto na parede. Eu achei fantástico o case deles e coloquei isso no detalhe para membros, porque, como eu estava falando, quem tem branding fotográfico quer mostrar isso além da tela. É muito difícil, o cara fala, não, eu sou fotógrafo de comida, não preciso de foto impressa. Eu acho que dá para pensar
de outras formas. Mesmo sendo uma área que parece que não tem impressão, daria para pensar assim, de uma maneira de encantar. Eu fiz uma publicação também hoje no site sobre um prêmio, o prêmio das melhores fotos de minimalismo de 2025. É um prêmio mundial, com pessoas participando de dezenas de países, um trabalho de altíssimo nível, em que menos é mais. Eu gosto muito de minimalismo, e na fotografia, do jeito que as coisas ficaram, né, tá tudo muito poluído, ver esse tipo de trabalho é muito bacana, então tá lá no blog também. Olha o número do Nano Banana. Olha esse número. Em poucas semanas, 500 milhões de imagens criadas pelo Google Nano Banana fez com que o Gemini passasse ao topo da loja de aplicativos do Android e, pelo que eu vi, do iOS também, passando o ChatGPT. É meio histórico. O Gemini agora, o Nano Banana, é o gerador de IA, também editor de imagens, que ele serve tanto para gerar uma imagem. A sessão de retratos que eu fiz hoje, coloquei no feed, eu não fiz com edição de imagem. Eu coloquei uma imagem minha de referência e ele criou os retratos para aparecer ali de uma forma hiperrealista. Eu fiquei muito impressionado com o resultado. Ou seja, não é só sobre editar, é sobre criar a partir de imagens reais também, como referência. Pois bem, ganhou tanta força o Nano Banana para o Gemini que eles colocaram no ícone de geração lá a bananinha. Já aparece uma bananinha lá de ícone. É um sucesso. Os números são impressionantes. Eu coloquei no blog hoje falando desses números e tá puxando novas IAs para competir. Então a gente viu o Seedream, que é de uma das redes sociais mais famosas do mundo. Além do Seedream saiu outra hoje. Então é impressionante o que está acontecendo em termos de evolução de imagem com as IAs e o Nano Banana passando o ChatGPT nas lojas de aplicativo. Quem diria, né? Então mostra essa força desse avanço surpreendente. Aliás, foram os dois destaques da última semana, tá? Dos conteúdos que eu fiz no blog. O Seedream se destacando aí como uma alternativa para competir com o Nano Banana. Dá para testar de graça, coisa e tal, e deve ganhar força ainda mais nos próximos dias. E, além disso, também o debate que a gente viu por conta do Nano Banana, né, da morte da fotografia. A gente fala, a fotografia vai morrer, não sei o quê. E acabaram sendo as duas matérias aí que mais se destacaram aí nos conteúdos que eu fiz na última semana. Que mais que eu trago aqui para vocês? Tem premiações fantásticas rolando no mundo, né? Então, eu falei dessa de minimalismo. O prêmio das melhores fotos de pet do mundo também saiu na semana passada. É maravilhoso, assim, fotos de cães, de gatos, trabalhos do mundo inteiro. Então a fotografia está muito bem viva, com o smartphone, com câmera, DSLR, analógico, mirrorless. Trabalhos fantásticos, gente fazendo coisa real, rolando aí no mundo inteiro. Então, na verdade, se você, olha, eu não dou conta da quantidade de premiações que tem de fotografia para colocar no blog. Tanto que eu coloco no Telegram, no grupo que eu tenho no Telegram, os links das matérias para os portais que mostram isso. Tem concurso em quase todas as cidades, assim, no Brasil, tem algum concurso da prefeitura, com smartphone, foto da natureza, fotos de comédia da natureza, tem todo tipo de premiação. Então a fotografia, na verdade, vive um momento absolutamente efervescente, assim, sendo bem sincero, está num momento de crescimento, sabe? Eu também coloquei um documentário que saiu pela BBC com a história do Lo Man Hung, 12 anos, fotojornalista lá na Guerra do Vietnã, uma história bem interessante e um tanto chocante de pensar. Uma criança fotografando a guerra, né? Mas virou um documentário no BBC. E no meu blog eu tenho tentado fazer isso, colocar conteúdos de cultura, de coisas de tecnologia, inovação. Também fiz sobre na última semana, agora em setembro a gente está vendo um monte de lançamento de lente, câmeras, coisa e tal. A Sigma lançou várias, a Canon também lançou lente, e aí a Tamron lançou também para mostrar que não está parada, pelo menos anunciou uma lente 25-200 f2.8 5.6 para a câmera full frame. Então mostra que o mercado de lentes aí está se movimentando de alguma forma, e isso é bom para o mercado, né? Em termos de câmeras, a gente viu mais câmeras voltadas para cinema nos últimos dias, como a Fujifilm com a GFX Eterna 55.
É uma câmera de cinema em grande formato que foi anunciada já com data e preço. Obviamente é uma câmera para poucos, né, pelo investimento que ela envolve, mas mostra quanto as marcas como a Fuji e a própria Nikon, né, Nikon lançando a sua Nikon ZR, a Nikon comprou a Red, e aí ela já lançando uma câmera coassinada pela Red, a nova ZR, ampliando a presença aí, já parece que anunciou lentes aí para esse mercado também de cinema muito forte. Outra notícia importante de mercado, a Vimeo foi comprada pela dona do WeTransfer, mais de $1 bilhão, e foi comprada. Então a Vimeo passou aí teve momentos, né? Acabou virando uma plataforma de vídeo ali que tava, né? Virou uma coisa meio boutique, mas o YouTube dominou de tal maneira, e aí agora num ato surpreendente até a dona do WeTransfer anuncia a compra. Vamos ver o que vai acontecer com o Vimeo a partir disso. Outra notícia surpreendente é a Meta, aqui do nosso amigo Instagram e do Facebook, já tinha feito uma parceria com o Midjourney. Não sei se quem estava aqui na live da semana passada tinha comentado disso. Eles fecharam uma parceria com o Midjourney. Midjourney é uma das melhores IAs, mais realistas. Então, basicamente, o que a Meta está fazendo? Ela está licenciando o Midjourney para ter, em algum momento, essas imagens hiperrealistas aqui no Instagram, no WhatsApp e no Facebook. Ela fechou outra parceria de $140 milhões com a Black Forest Labs, que é a dona do Flux. O Flux é um concorrente do Nano Banana, concorrente do Midjourney. Tudo isso porque, na verdade, a Meta está se cercando ali, ela já fechou parceria com a OpenAI do ChatGPT para imagens, ela está tentando virar um hub que tenha todas as tecnologias de IA para imagem para dar mais realismo nas criações aqui. Então, é bacana de ver, de certa forma mostra o quanto a IA virou algo importante para a Meta, né? Dona aqui do Instagram. Vamos ver como é que isso vem aí para o mercado logo mais. Antes de falar de outras coisas interessantes aqui, eu publico sempre do Véu 3 aqui, eu volta e meia eu publico vídeo de humor do Véu, que eu acho uma forma bacana de fazer um conteúdo e também uso para divulgação. O Véu 3, ele dominou, né? É uma das IAs para vídeo do Google, junto com o Nano Banana, que bombou. Você pega uma foto, por exemplo, uma foto minha, o áudio não vai ser com a minha voz, mas vai fazer uma voz de homem ali falando em português alguma coisa. Já testei, fica meio esquisito. Mas para fazer cenas em que um fotógrafo fala alguma coisa, alguém no congresso, um podcast, funciona bem. Pois bem, bombou, virou, talvez no seu feed apareça um monte de brincadeira aí, de meme com vídeo, coisa e tal, super realista, falando em português. Kling, que é concorrente chinês das IAs aí gerais, né, que também faz imagem estática, acabou de anunciar nos últimos dias o Kling AI Avatar, que é um concorrente para o Véu 3 para áudio. Ou seja, eu estou cansado de aparecer aqui. Então vou lá, pego o Kling, contrato agora o Kling AI Avatar, faço o meu clone do Léo e subo a minha voz também agora no Kling. E aí eu posso fazer vídeos para o Reels, ou vídeos um pouco mais longos ou mais curtos, em que eu vou falar o que eu quiser, só escrevendo ali e ele vai fazer o que eu quiser. É bem realista, e se você estava de saco cheio de ver vídeos com IA, de tudo que é tipo, é bom se preparar porque vai aumentar. Porque o Kling é uma das maiores IAs do mundo, ela também tem geração de imagens estáticas, coisa e tal, mas agora vindo com esses vídeos avatar aí, bem curioso notar esse tipo de tecnologia e mostra como essa competição entre as IAs está extremamente acirrada. É impressionante, né? Então, realmente... e aí, para falar também sobre isso, né, na última semana, a cada 15 dias tem a mentoria coletiva. A mentoria coletiva da comunidade. E aí, na última quarta-feira, a gente teve com o Douglas Moreira, que é um dos membros, fotógrafo de moda aqui de São Paulo, super talentoso, com trabalhos com marcas importantes, coisa e tal, usando o Nano Banana para trabalhos e testando e explorando. Eu acho que aí dá a dimensão do que está acontecendo nesse momento na fotografia brasileira. Tem uma galera que está desconectada. Então, sou totalmente contra, não conheço e não gosto. É mais ou menos essa a postura. Tem uma galera que está do tipo... Eu já uso a IA no Photoshop e no Lightroom. É uma IA bem limitada comparada com o que pessoas como o Douglas estão testando.
ele já está encantando os clientes dele com marcas de moda, marcas das mais variadas e conhecidas, surpreendendo com o Nano Banana, expandindo possibilidades, criando. Então a gente teve essa verdadeira aula com ele, demonstração ali, uma coisa muito fascinante. E também o Kedson, também, que é membro, mostrando como ele fez para uma exposição em Brasília. Muito fascinante. Então, enquanto tem alguns que estão ignorando, outros que estão achando que é só fazer um basiquinho ali, tem gente mergulhando de cabeça para fazer algo bacana e mais sofisticado, né? Como é o caso do Douglas. E é bacana poder trazer esses cases lá no grupo também. Que mais? Que mais que tem aqui bacana para falar para vocês? Fotografia aqui em São Paulo está vivendo um momento muito especial de espaços físicos para celebrar a fotografia. Então a gente teve o Porto, que eu fiz a matéria semana passada, abrindo espaço em Pinheiros, na verdade na Vila Madalena também, e agora o Instituto Via Foto. O Instituto Via Foto inaugurou na última sexta-feira, se não me engano, aqui no Largo da Batata, um espaço de 1.000 metros quadrados, com exposições, cursos, iniciativas de alto nível. Tinha muita gente bacana lá, já estreou com foto do Sebastião Salgado, Bob Wolfson, grandes nomes da fotografia, Cláudia Nujar e tudo mais. Então muito bacana. E o que eu vi eu achei interessante. Fui olhar, né? O David Pfeffer está por trás e ele é da Suzano Papéis, né? Então assim, esse lado do papel, da importância da fotografia impressa. O próprio Sebastião Salgado, para ele, a fotografia só era de verdade quando era no papel. Mas o espaço valoriza isso, e é mais do que só ser um lugar para impressão, para exposição, um local de celebração de cultura fotográfica. A gente está vendo isso com uma certa frequência agora, não só em São Paulo, tá? Em outras partes do Brasil, espaços voltados para a celebração da fotografia impressa, a cultura fotográfica. Muito bacana. Então, que bom ver esse tipo de notícia aí aparecendo. Uma das mais lidas da última semana, também no meu blog, foi uma câmera pequenininha, esse tamanhozinho, que é um chaveirinho da Kodak, que está bombando. Chama Camera. Essa câmera, ela é bem pequena, cabe num chaveiro, e ela parece até analógica, mas ela é digital, com uma pegada analógica sendo digital. E mostra esse sucesso dessa era vintage, que faz com que a Kodak venda camiseta na Renner, que faça com que clubes de fotografia analógica estejam se espalhando no Brasil e lá fora, laboratórios celebrando o retorno da fotografia analógica pelo mundo, mas também o digital meio vintage. Isso é curioso, né? Então, não à toa a gente vê também uma onda das cybershots com força. São jovens que querem consumir a fotografia com uma estética dos anos 90 ou 2000, que é bem interessante. Aliás, isso é interessante também. Estava falando aqui do dia do cliente, né, o dia do consumidor. Hoje é dia do cliente. O cliente está de olho numa certa imperfeição. Então a gente está vendo artistas de IA buscando não a perfeição da IA, essa coisa plástica perfeita, mas uma coisa imperfeita na IA, que é uma ideia interessante, meio que um contrassenso. E esses consumidores dessas câmeras, como essa da Kodak que foi lançada, também é uma estética imperfeita, é uma estética suja, ou uma estética noventista, ou do começo dos anos 2000, que é interessante, porque é uma estética de realidade, né? Uma coisa meio sem filtro. É interessante mostrar isso, porque esse público provavelmente também é um público do fotógrafo, desse fotógrafo real, o fotógrafo que faz a sessão, o fotógrafo que tem estúdio, aquele fotógrafo que vai fazer, que vende a experiência. São pessoas que querem uma coisa talvez menos retocada, uma coisa mais crua. Tem algo interessante nisso aí, né? Então eu acho interessante prestar atenção nessa contracultura fotográfica que está rolando. Bem bacana. Eu achei interessante notar isso, né? E tem artistas de IA também que estão trazendo essa estética, até no Brasil. Quando você vai fazer uma IA e você coloca o Brasil, aparece uma coisa meio plastificada ali, que não parece o Brasil. E tem artistas brasileiros que estão se destacando que fazem uma coisa com cara de cena de fotografia brasileira, de rua, aquela coisa mais com a nossa cara mesmo, né? Tipo o caramelo aparecendo ali, o cachorro caramelo, aquela coisa mais... Isso que traz uma realidade e um impacto também. Que mais? Ah, isso aqui também é bacana. Eu falei do laboratório fazendo uma ação, né, para
para impressão, um kit para mandar para os fotógrafos. Tem laboratório também, na verdade, minha empresa que atende 10 milhões de clientes lá fora, usando a IA, não para fazer geração de imagem, não para essa parte irreal. Ela utilizando a tecnologia da IA para ajudar nos álbuns fotográficos, para facilitar a vida do cliente. Então eles lançam um serviço em que a IA facilita o processo. Uma das grandes dores de vender álbum é fazer o álbum para o consumidor final. Ele não tem paciência, não tem... E aí você tendo um botão ali que a IA pega e seleciona, monta e já propõe algo, é super bacana. Então é interessante ver também isso. E aí ver que tem coisas de impressão com a IA também. Falando em IA, um dos grandes pontos do iPhone 17, que foi lançado na última semana, primeira coisa assim, não tem mais nada de revolucionário no iPhone 17, a gente sabe disso, né? Não é do 17, nem do 16, nem do 15, faz tempo que a Apple parou nisso. Mas a IA tem uma parte importante nessa nova tecnologia de câmeras, né, do iPhone. Então o Camera Fusion lá que combina as lentes e permite, por exemplo, fazer aquela selfie agora com a câmera de selfie na horizontal, coisas... Chega até a ser engraçado falar que a grande inovação é a câmera de selfie. Mas, de qualquer forma, é interessante ver o quanto a fotografia se tornou fundamental para eles venderem smartphones. Não é uma coisa exclusiva da Apple. Todos os fabricantes de smartphone hoje colocam não só a fotografia, mas o vídeo, a imagem, como algo estratégico para a venda desses modelos. Então é assim com a Samsung, é assim com a Xiaomi. A Oppo, pelo que eu vi, quebrou a parceria com a Hasselblad, não tem mais, então acabou essa parceria, mas a gente vê isso, a Zeiss com a Vivo, que é chinesa também, né? Aliás, parece que lançou mais um modelo lá fora, bem bacana para retratos, mas enfim, o iPhone 17 vindo aí mais uma vez com alguns recursos interessantes de fotografia. E não posso deixar de comentar também da Album lançando o Proof Gallery 3.0, que redefine o fluxo de trabalho para fotógrafos. Então eles estão lançando com um novo painel intuitivo, entrega em alta resolução, vendas automáticas, bem bacana ver o quanto tem movimentado. Hoje mesmo eu vi uma matéria também, tem a ver com o Album, porque a foto é a plataforma de venda de fotos e vídeos, né, da Album, e a foto sendo uma matéria de um fotógrafo no interior do Brasil feliz com os resultados. Então você vê o impacto desse tipo de plataforma de alto nível na vida desses profissionais, né, de ajudar eles a faturar, a aparecer. E no caso desse fotógrafo era foto escolar. Então me chamou muita atenção, esportes com foto escolar, e aí um case interessante que eu até vou dar destaque no blog também. Bom, falei muito para trazer os conteúdos aqui, para falar um pouco de tudo que eu coloquei no blog. O Zanata comentou aqui, perguntou logo no começo como faz para acompanhar no Spotify. Tem uma audiência que só ouve lá, Spotify ou plataforma de áudio, Apple Podcasts e outras, né? A esses eu só posso agradecer que me acompanham, preferem acompanhar ali, seja lavando a louça, ou editando foto, ou passeando com o cachorro. Eu agradeço pela audiência. Mas eu também coloco esses conteúdos no próprio blog. Normalmente eu coloco o vídeo lá dessa conversa aqui, dessa meu monólogo aqui de notícias, né, de coisas que estão acontecendo, e também vai para o YouTube, né? E basicamente é isso, gente. Agradeço aí pela audiência para quem me acompanhou aqui, para quem vai acompanhar depois, e toda segunda-feira às 21 horas eu estou aqui no Instagram, ok? Obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, José, brigadão, viu? Bom trabalho aí. Um abraço, tchau, tchau.